Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, para o 66º estudo do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, o Sacramento do Batismo, parte 2, a última parte desta série sobre os sacramentos da Igreja, concluindo então agora o Sacramento do Batismo. Vamos lá? Toma nota, a primeira pergunta de hoje é a de número 260 do compêndio. Quem pode batizar? Resposta: os ministros ordinários do batismo são o bispo e o presbítero. Na Igreja Latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer um pode batizar, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja. Derrama água sobre a cabeça do candidato e pronuncia a fórmula trinitária batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, quem pode batizar? Os ministros sagrados da Igreja, o bispo, o presbítero, que é o padre, na Igreja Latina, que é o nosso caso, também o diácono. E aí o catecismo vai explicar que, em casos extraordinários de necessidade, qualquer um pode batizar. Mas, Ciro, me dê um exemplo de um caso desse que uma pessoa, sem ser um ministro sagrado, pode batizar. Imagine você num parto, por exemplo, o médico, que está fazendo esse parto percebe que a criança que nasceu está correndo risco ali grave de vida. Ele, sendo médico, sendo um crente, um fiel, alguém que acredita em Deus, na sua igreja, ele pode derramar um pouquinho de água na cabeça daquela criança e pronunciar esta fórmula batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se essa criança vier a perder a vida, perdeu a vida tendo recebido o sacramento do batismo antes, Não se batiza ninguém que já perdeu a vida, Só em vida a pessoa pode receber o batismo. Se essa criança falecer um batizado, Se essa criança sobreviver, ela não vai receber o batismo de novo, mas só o complemento do sacramento do batismo, que é a unção dos olhos e tudo mais. Mas a fórmula principal, que é o derramamento de água com a pronúncia da fórmula batismal trinitária, esse não faz de novo porque já foi feito nesse caso de necessidade extraordinária, para a sua curiosidade, para a nossa curiosidade, tá bom? Próxima pergunta, olha que interessante, 261. O batismo é necessário para a salvação? E aí, o que você acha? Resposta: o batismo é necessário à salvação para aqueles aos quais foi anunciado o Evangelho e que têm a possibilidade de pedir esse sacramento. Então, em geral, o batismo é para quem acreditou em Jesus Cristo. Quem acreditou em Jesus, acreditou no Pai e no Espírito, vai receber o batismo. Ora, e para aqueles a quem nunca ouviu falar de nosso Senhor, de sua graça, da vida em Jesus Cristo, essa pessoa não batizada, ao falecer, o batismo vai ter um peso em seu julgamento? O catecismo vai dizer que não, porque não foi anunciado para ela o Evangelho, simples assim, ok? Próxima pergunta, 262. Pode ser salvo sem o batismo? Continuidade dessa explicação, Vamos lá. Uma vez que Cristo morreu pela salvação de todos, podem ser salvos mesmo sem batismo todos os que morrem por causa da fé, o chamado batismo de sangue, os catecúmenos e também todos aqueles que, sob o impulso da graça, sem conhecer Cristo e a Igreja, procuram sinceramente Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade,
que é o batismo de desejo, a igreja assim o chama. Quantas crianças mortas sem batismo, a igreja na sua liturgia as confia à misericórdia de Deus. Então, obviamente que para mim, que me foi anunciado o evangelho, para mim o batismo é necessário para a salvação, né? A minha responsabilidade, inclusive, é muito alta quanto a isso, né? Agora, aqueles que se foram, né, sem o batismo porque não ouviram falar, não conheceram, ou ainda estavam num processo, os catecúmenos, né, um processo, né, de encontro com o Senhor, se preparando para o batismo e ali perdem a vida, né? Tem esse batismo de desejo, né? Obviamente que a igreja confia todas essas situações à misericórdia de Deus, sobretudo as crianças que perdem a vida sem o batismo. Penúltima pergunta, 263. Quais são os efeitos do batismo? Resposta. O batismo perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Faz participar da vida divina trinitária mediante a graça santificante, a graça da justificação que incorpora a Cristo e a sua igreja. Faz participar do sacerdócio de Cristo e constitui o fundamento da comunhão de todos os cristãos. Propicia as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo. O batizado pertence para sempre a Cristo. É marcado com efeito com um selo indelével de Cristo. Aquilo que a igreja chama de caráter. Imprime um caráter na vida, né, daquele que recebeu o batismo. Por isso, recebe-se apenas uma vez. Ele não é, por exemplo, como o sacramento da confissão, da Eucaristia. São sacramentos de encontro com Deus, mas que não elevam ao grau de caráter. Ou seja, eu posso receber, né? Sou convidado a sempre estar recebendo. O batismo, como imprime caráter, recebe-se apenas uma vez nesta vida. Então você viu que bênção todos os efeitos que provocam o batismo na vida do ser humano, né? Uma grande graça. E a última pergunta de hoje é de número 264 do compêndio, última pergunta deste ciclo sobre o batismo. Que significado assume o nome cristão recebido no batismo? Resposta. O nome é importante, porque Deus conhece cada qual pelo nome, ou seja, na sua unicidade. Com o batismo, o cristão recebe da igreja o próprio nome, preferivelmente o de um santo, de modo que este ofereça ao batizado um modelo de santidade e lhe garanta a sua intercessão junto a Deus. Então aqui vai tratar sobre a importância do nome, né? Então nós precisamos orientar, dar boas sugestões a pessoas que recorram a nós para nos perguntar o que nós acharíamos, por exemplo, do nome a ser dado a seus filhos, né? Ou seus parentes que terão filhos, né? Então o catecismo vai dizer que seria preferivelmente o nome de um santo, para que aquele santo fosse seu modelo nesta vida de santidade e também seu amigo intercessor no céu. Por exemplo, a minha filha se chama Maria, né? Então eu e minha esposa, quando foi dar esse nome a ela, demos esse nome a ela em homenagem à mãe do Senhor, porque nós temos muito amor pela mãe do Senhor, né? Confiamos na sua intercessão junto a seu filho Jesus e, homenageando a mãe do Senhor, queríamos que nossa filha se chamasse Maria, né? Então eu poderia dizer para você então que neste caso específico eu e minha esposa estamos aqui, tratamos esse conselho do catecismo na praticidade da nossa vida, né? Por quê? Porque Deus conhece cada um pelo nome, então o nome é muito importante. Deus conhece cada um pelo nome, tá bom? Legal, concluímos então o batismo. Próxima quinta, onde eu vou te esperar, nós vamos iniciar o sacramento da confirmação ou também o crisma, tá bom? Obrigado pela sua companhia então. Deus te abençoe e te guarde, que Nossa Senhora lhe cubra, nos cubra com o seu manto sagrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quinta, até mais e salve Maria.